Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Voltei hoje para a gente corrigir a tarefa de ontem e vamos fazer juntos a atividade de hoje. Então, vamos ler o texto para a gente poder responder direitinho as questões. Leia o poema a seguir. Antes de eu começar a leitura, observem as palavras que tenham estas letrinhas. Como eu expliquei na aula anterior, essas letras têm som de S, tá? O S, os dois S's, o C com a cedilha e os SC, ok? Então vamos lá. Havia um menino que tinha um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Tinha o caracol dentro de um chapéu. Fazia-lhe cócegas no alto da cabeça. Por isso ele andava, depressa, para ver se chegava à casa e tirava o tal caracol do chapéu, saindo de lá e caindo o tal caracol. Mas era, afinal, impossível tal. Nem fazia mal, nem vê-lo, nem tê-lo, porque o caracol era do cabelo. Bom, o que você achou desse poema? Espero que vocês tenham compartilhado comigo a opinião de vocês aí. O que vocês acharam? Gostaram? Eu achei bem divertido. Letra B. Por que o menino tinha um chapéu na cabeça? Então, a resposta aí, para se proteger do sol. Aqui, na primeira estrofe, ele fala que ele tinha um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. O que havia dentro do chapéu dele? Havia um caracol, né? Aqui no segunda estrofe aqui fala, tinha um caracol dentro de um cabelo, dentro de um chapéu. Por que era impossível tirar o caracol do chapéu? Por quê? Porque o caracol era o cabelo dele, era o cabelo encaracolado, olha. Aqui na última estrofe ele revela, porque o caracol era do cabelo. Leia atentamente as palavras a seguir. Cabeça, cócegas, sol e depressa. Para isso eu vou trocar agora, vou pegar uma caneta, marca texto, para ajudá-los, tá? Então vamos lá. A gente tem que contornar as letras e as combinações de letras que possuem o som de S. Então, aqui na palavra cabeça, o C cedilha, tá? Eu peguei o A sem querer. Aqui no cócegas, o segundo C. Aqui é para tá difícil pegar só uma letra. Sol, o S. E depressa, o SS. Certo? Leia as palavras do quadro abaixo. Sinal, gesso, adolescente, saúde, esquilo, poste, descida, ensopado, cedo, criança, cidade e ensino. Sublinhe as letras e as combinações de letras que possuem som de S. Então, aqui o S, o SS, o SC, o S, o S, S, SC, S, o C cedilha, o C e o S, ok? Então, quais foram as letras que a gente grifou aqui? Então, vamos lá, vamos revelar as letras. O S, o SS, o C cedilha e o SC cedilha. Bom, agora deixa eu voltar com a caneta que eu estava. Leia as palavras escritas abaixo. Semana, posto, abraço, estudo, curso. Diversão, açúcar, sonho, doce, tecido.
Agora escreva as palavras do quadro abaixo, no quadro abaixo, observando o som da letra S e a posição das letras nas palavras. Então, olha só. Aqui, no início da palavra, S no início da palavra, as palavras semana e sonho. S no meio da palavra, açúcar, doce, curso, estudo, abraço, posto, diversão e tecido. Então, sons de S, tá, gente? E no final da sílaba, nós temos estudo e posto. Bom, o som do S pode ser representado pelas letras S, C, C cedilha e pelas combinações SS e SC. A letra S possui som de S quando aparece no início da palavra, né? Como na palavra semana e sonho. A combinação SS, ela só vai aparecer entre duas vogais e no meio da palavra, como na palavra gesso. A letra C possui som de S quando é acompanhada de E e I. Então, no exemplo aqui nós temos doce e tecido. E o C cedilha possui som de S e é acompanhado de A, O ou U, como na palavra abraço, como na palavra açúcar, ok? E a combinação SC possui som de S quando é acompanhado das vogais E e I, e sempre aparece entre vogais, como descida e nascer. Bom, complete o diagrama a seguir com o nome de cada uma das imagens. Então, a primeira imagem é uma piscina. Vamos lá, formando a palavra piscina. Ó, tá vendo? Piscina se escreve com SC. Sapo, com S. Cenoura, com C. Castelo, tem um S aqui no final da sílaba. Bolsa, tem um S aqui. E formamos aqui a palavra coração, ok? Com C cedilha. Preencha o texto a seguir com S, SS, C, C cedilha ou SC. Então, vamos lá. Vanessa, amanhã é meu aniversário. Minha mãe vai fazer bolo de cenoura com calda de chocolate e vai ter sorvete de açaí. Não esqueça de trazer roupa de banho para entrar na piscina. Sabrina, ok? Vamos lá. Aqui nós temos uma nova leitura, né? Que é um outro poema sobre o que você imagina, né? Olha só, as ilustrações aqui são vários pássaros e o título é Pássaros. Vamos ler? O dia é de pássaros, bem-te-vis brincam, de pique no céu. Sabiás constroem melodias, mais doces que mel. Andorinhas, andarilhas, trazem notícias de continentes perdidos. Pardais e tico-ticos, ciscam sementes pelos telhados. Mergulho os olhos em elegantes pássaros azuis, e enquanto beija-flores tecem o ar com fios de beijos, eu suspiro, meu reino terrestre, por um par de asas. Bonito, né? É um poema de Rosane Murray, tá no manual Delicadeza de A a Z. Quais dos pássaros citados no poema você conhece? Vocês conhecem os beija-flores, os bem-te-vis? Que mais que apareceu aqui? Beija-flor, bem-te-vi, sabiá. Quais vocês conhecem? Qual é o desejo de quem está observando os pássaros, né? Qual o desejo dele? Ele fala aqui, né, que o desejo dele é ter um par de asas, ele gostaria de voar, assim como os pássaros. Compare a forma como o poema acima e o cordel lido nas páginas 32 e 33 foram escritos. O que eles têm em comum, né? O que eles têm em comum é que são textos escritos em versos, né?
Esse daqui, ele tem 2 estrofes, né? O cordel também tinha versos e tinha estrofes, e o outro poema também, versos e estrofes. Bom, então a gente finaliza este capítulo. Então, o que a gente estudou nesse capítulo? Nós falamos sobre o cordel, nós falamos sobre substantivos, certo? Comuns e próprios. Falamos sobre substantivos coletivos e falamos sobre os sons da letra S. Certo? Os sons de S, né? Desculpa, né? Sons de S. Letras que têm o som de S. Ok? Então, vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, O Incrível Mundo da Ciência. Curiosidade, investigação, análise, conhecimento, teste, estudos e esforços. São alguns dos elementos que, combinados, podem nos trazer muitas respostas e resultar em importantes descobertas científicas. Letra A. O que o menino retratado nessa fotografia está fazendo? Dá uma olhada na cena, gente. O que ele está fazendo aqui? Tá fazendo experiência, né? Olha só quantos tubos de ensaio aqui, deve ter alguns elementos químicos, né? Tá fazendo alguma experiência científica. Como ele aparenta estar se sentindo? Olha o tamanho deste sorriso. Ele tá felizão, né? Tá bem alegre, deve ter descoberto alguma coisa. Letra C. Que contribuições a ciência pode trazer para a sociedade? Muitas, né, através da ciência, de pesquisas, né, de análises, que a gente tem vacinas, remédios, produtos de higiene, entre muitas outras coisas, tá, gente? Vamos lá. Início de conversa. Você sabia que não são apenas os grandes cientistas que podem realizar experimentos científicos? Você também pode. O que acha disso? Letra A. Que experimento científico você já fez na escola ou em casa? Olha, quem esteve com a gente nos últimos dias que a gente estava lá na escola, pôde fazer com a gente lá no laboratório a experiência do sabão, né? Por que que os bichinhos, né, os vírus se afastam da nossa mão quando a gente lava bem a mão com água e sabão, né? Nós fomos para o laboratório e fizemos a experiência com orégano. Quem estava lá deve se lembrar. B. Em sua opinião, por que as experiências científicas são importantes? Bom, aqui é a opinião de vocês. Eu já respondi a minha lá na outra página, né? Então, pensem aí um pouquinho e me respondam lá depois no ClassUp. Leia a seguir um experimento científico e descubra o que acontece ao realizá-lo. Então, o nome do experimento é pingente de gelo. Então, o que vai precisar? Bote o cubo de gelo em um prato. Mergulhe um pedaço de barbante na água e coloque sobre o gelo. 2. Espalhe meia colher de chá de sal sobre o cubo de gelo. Conte até 20. Depois, tente levantar o barbante e o que acontece? Ai, gente, ia ser muito legal a gente estar na sala de aula, né? Mas se a gente não tá, vocês acham que devem ter aí um barbante em casa e gelo. Ajudante pedagógico, pode fazer junto com eles a experiência e filmar e mandar para mim. Eu vou ficar tão feliz de ver e saber o resultado, ver se conseguiram fazer, tá? Vou esperar, hein? Ó, o sal ajuda o gelo a derreter e o barbante se move ligeiramente para dentro do cubo, mas o gelo ainda está suficientemente frio para e grudar o barbante. Por isso, você consegue levantá-lo. Ah, que legal que deve ser esse experimento, hein? Terceiro ano. Fiquei com vontade de fazer. 1. Quando você leu o experimento, você imaginou que aconteceria o que está relatado no final do texto? Eu não imaginei. Fiquei bem surpresa. 2. Após a leitura do experimento, você conseguiria compreender cada uma das etapas? Olha, eu entendi que eu vou colocar um gelo no prato
E aí eu vou colocar nesse prato um pedacinho de barbante, né? E espalhar uma colher de sal e contar até 20 e depois eu vou levantar o barbante. E o gelo vai subir, foi isso que eu entendi? Será? Bom, 1. Pinte um número que corresponde à quantidade de etapas do experimento. Olha só, a gente tem 1, 2 etapas. Então, vamos circular? Vamos pintar, né? Eu vou circular porque o meu não dá para pintar aqui. Circulei. Contorne os materiais necessários para realizar esse experimento. Não precisamos de xícara, nós precisamos de gelo, nós precisamos de barbante, nós precisamos de sal, de suco não, e nós precisamos de um prato. A quem esse experimento se destina? Como você identificou isso? Olha só, um experimento é bem simples. Se vocês lerem aqui na referência, né, esse experimento foi publicado num livro chamado Grandes Ideias para Pequenos Cientistas. Então, aqui ele já entrega para a gente, olha só, que ele foi destinado às crianças, né? Pelo título do livro Pequenos Cientistas, tá? Grandes Ideias para Pequenos Cientistas. Ok? Próxima página. 4. Qual é a importância das imagens para o experimento descrito? Total, né? Elas ajudam o leitor a visualizar como deve ser realizado, né? 5. Com que função o experimento científico é escrito? Informar sobre descobertas científicas recentes ou ensinar como realizar uma experiência científica? Isso mesmo, ensinar como realizar uma experiência científica. 6. Qual é o objetivo do experimento lido? Descobrir por que o gelo derrete quando jogamos sal ou descobrir o que acontece quando colocamos um barbante em cima de um cubo de gelo e jogamos sal? A segunda alternativa. Desculpa. 7. Releia o trecho final do experimento científico. O sal ajuda o gelo a derreter e o barbante se move ligeiramente para dentro do cubo, mas o gelo ainda está suficientemente frio para congelar e grudar o barbante, por isso você consegue levantá-lo. Letra A. Explique com suas palavras por que o barbante gruda no gelo. Então, aqui vocês não precisam copiar as minhas palavras, tá? Com as palavrinhas de vocês. Eu coloquei a seguinte resposta: porque o sal derrete o gelo, que por ainda estar frio gruda no barbante. Isso foi o que eu entendi. B. Assinale a alternativa que indica a importância do trecho acima para o experimento. Apresenta resultado esperado e uma explicação. Apresenta resumo das etapas do experimento. Ele apresenta o resultado esperado e uma explicação, certo? Então, o texto que a gente acabou de ler é um texto de experimento científico, que tem o objetivo de ensinar o leitor a realizar uma experiência e, por isso, costuma ser organizado em etapas. Algumas imagens podem acompanhar o texto, a fim de ajudar na compreensão. Ao final do experimento, costuma ser apresentado por um relato dos resultados esperados e uma explicação sobre o que pode ocorrer. Ok? E aqui finalizando, cidadania do dia a dia. Ciência também é coisa de criança. Viagens espaciais, reações químicas, invenções malucas parecem assunto para cientistas com muitos anos de experiência, não é mesmo? Não para algumas crianças que já começaram a descobrir o curioso mundo da ciência. Cientistas mirins. Crianças de 7 a 12 anos de escolas públicas da cidade de Jundiaí do Guarujá, no estado de São Paulo, aprenderam química de um jeito muito divertido, com cientistas malucos. As cidades receberam a peça de teatro O Show da Química, que incentivou a criançada a fazer experimentos e a se encantar com um mundo de cores, sons e explosões. E o mais legal, ao final da peça, cada criança recebeu o título de cientista mirim. O projeto é uma iniciativa
da ciência divertida, empresa que realiza atividades científicas interativas para crianças e adolescentes. É uma forma de semear uma sementinha que no futuro pode gerar frutos no mundo da ciência. Gostaram de saber disso? Então, o que você achou do fato apresentado na notícia? Olha, essa saiu no jornal de Jundiaí. Em sua opinião, é possível ter contato com o mundo científico já na, é possível ter contato com o mundo científico já na infância? E aí, justifique sua resposta, hein? Explique a última frase da notícia. A última frase é essa: é uma forma de semear uma sementinha que no futuro pode gerar frutos no mundo da ciência. O que essa frase quer dizer? Me respondam lá no ClassUp, tá bom? Tarefa de hoje feita, junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Um grande beijo no coração de vocês e tchau, tchau!